Muito bem. Diga-me uma coisa, o projeto, esse projeto relacionado com essa, eu julgo que já terá respondido a esta questão, mas eu confesso que não consegui registrar a resposta e por isso vou repeti-la. Esse projeto de instalação de um cluster de média no Tagus Park, incluindo a instalação da TVI, previa, em algum momento foi prevista a aquisição da participação da Média Capital? No âmbito desse projeto de instalação de um cluster de média no Tagus Park, que incluía a instalação da TVI, foi alguma vez prevista a aquisição de uma participação da Média Capital? Ou seja, portanto, essa hipótese foi colocada ainda que exploratoriamente. E diga uma coisa, e recorda-se de quem é que avançou essa hipótese, ainda que exploratória, de aquisição da participação da Média Capital? E lembra-se em que contexto é que esse coletivo estava reunido quando surgiu essa questão? Ou quem eram as pessoas? Em contexto que é físico? Em contexto, qual era o contexto? Foi um contexto de uma reunião mais formal? Se foi com um conjunto de pessoas com quem nunca houve reuniões formais? E diga uma coisa, houve outras diligências para além destas conversas com potenciais investidores? Ou não houve outra, quer dizer, para além das conversas com os investidores e para além destes pedidos dos parceiros, houve outras diligências tomadas no âmbito desta hipótese exploratória do negócio? E outra questão, tem alguma ideia, ainda que aproximada, do número de conversas com investidores que foram feitas ou não? Portanto, salvo erro, de acordo com aquilo que aqui nos diz, as conversas terão ocorrido entre julho e outubro. 4 conversas, 5 conversas no máximo. E em todas essas conversas participou o senhor e o Dr. Rui Pedro Soares? Foram feitas só pelo Dr. Américo Tomás? Sim. Muito bem. Eu não lhe vou perguntar quem é que foram os investidores com que contactaram, mas quero perguntar em concreto se, primeiro de tudo, até quando é que decorreram esses contactos? Portanto, neste documento que nos enviou, diz que entre julho e outubro de 2008. Portanto, essas 4 conversas terão decorrido neste período temporal. É isso? É isso. Ainda que só em novembro o senhor tenha abandonado a ideia. Bom. Portanto, nestas 3 ou 4 conversas, em que terá havido uma em que o Dr. Rui Pedro Soares não participou, foi isso que nos disse? Muito bem. E, portanto, não pôde haver nenhum contacto com o Dr. Armando Vara realizado no contexto da preparação deste negócio. Pronto. Portanto, e o senhor alguma vez foi informado de que teria havido uma conversa com o Dr. Armando Vara sobre esta questão, ou não? Não. Mas o senhor já sabe que nesta mesma comissão o Dr. Armando Vara nos disse que tinha sido contactado diretamente pelo Dr. Rui Pedro Soares sobre esta hipótese. Mas eu estou-lhe a confirmar que o Dr. Armando Vara ontem nesta comissão disse-nos que foi contactado pelo Dr. Rui Pedro Soares relativamente a este negócio. E portanto quer dizer que este contacto foi feito à margem daquilo que era a preparação que estava a ser feita consigo. Doutor, não faço da qual o senhor nunca teve conhecimento. E diga-me uma coisa, e neste quadro de preparação deste negócio, o senhor acha que o Dr. Rui Pedro Soares tinha autonomia suficiente para poder fazer este contacto ou que a preparação que estavam a fazer do negócio era uma preparação conjunta? Estou a colocar, não tem a ver com isto, a questão que lhe estou a colocar é se o senhor, nas conversas com o Dr. Rui Pedro Soares, no âmbito deste negócio, se alguma vez deu ao Dr. Rui Pedro Soares a autonomia, uma vez que era o senhor Presidente da Comissão Executiva e o Dr. Rui Pedro Soares era um administrador não executivo, se o senhor alguma vez deu autonomia ao Dr. Rui Pedro Soares para ele fazer contactos sozinho? Diga-me uma coisa. Da expressão. Agora, essas expressões populares às vezes têm as expressões populares às vezes têm a virtude de atalhar o raciocínio. Mas, Dr. Américo Tomati, diga-me uma coisa. No quadro, mesmo de preparação de negócios que nem sequer tinham sido objeto de deliberação, é normal, na Tagus Park, os administradores envolvidos nos negócios estabelecerem contactos com outras pessoas a propósito desses negócios e não informarem os restantes administradores que estão neles envolvidos? Conhece alguma outra situação em que isso tenha acontecido? Não dando conhecimento delas aos restantes administradores envolvidos? Mas deixe-me colocar-lhe uma questão que resulta da estranheza da resposta que me está a dar. Porque, repare, o Dr. Rui Pedro Soares, em junho de 2008, sugeriu-lhe que o senhor participasse numa conversa com vários investidores a propósito deste projeto. Mas, entretanto, agora percebemos que o Dr. Rui Pedro Soares, no âmbito de uma autonomia que o senhor nunca lhe concedeu, fez contactos com outros potenciais investidores, dos quais nunca lhe deu a si conhecimento. E, portanto, a questão que lhe coloco é, se lhe solicitou em determinado momento que participasse nessas conversas, mas depois, num outro momento, acaba por fazer conversas das quais não lhe dá conta, aquilo que lhe estou a perguntar é se acha que isto é o quadro normal de funcionamento na Tagus Park ou se isto foge, de facto,
àquilo que é a forma normal de proceder nestas situações. Ou algum banco queria entrar como investidor. Mas agora digo-lhe eu que eu só fui buscar esta referência a potenciais investidores, porque dos documentos que o senhor nos enviou, aquilo que diz, e cito, foi, em data que não pode precisar, mas cito no início de junho de 2008, em conversa com o administrador Rui Pedro Soares, durante a qual comentou o seu interesse de poder acomodar a criação de um cluster media no Tagus Park, foi-lhe sugerido participar numa conversa com alguns investidores no sentido de apurar uma ideia de eventual negócio. Portanto, mas faltava o único investidor que há em Portugal é o banco do Dr. Armando Vara ou o Sr. Dr. Mário Tomate. Não fui eu que inventei o conceito de investidor nesta conversa. Ele resulta deste documento que nos enviou. Se nos tivesse dito que era o contacto com outra pessoa qualquer, era essas pessoas que nós fazíamos referência. A questão que lhe estou a colocar é que parece haver aqui uma situação, e isto agora, não peço que comente, porque isto agora é o quadro que eu tenho que traçar antes de lhe colocar a pergunta. Parece haver aqui um quadro de relativa autonomia do Dr. Rui Pedro Soares, que propõe, portanto, o senhor aborda com o Dr. Rui Pedro Soares a perspectiva de um investimento na Tagus Park. E o Dr. Rui Pedro Soares, a propósito dessa referência, sugere-lhe a instalação de uma televisão no Tagus Park. Que eu admito que o senhor tenha avaliado positivamente. Obviamente que isso não é nada que conflitue com a perspectiva que o senhor tinha. Obviamente não conflitua. Agora, o Dr. Rui Pedro Soares sugere-lhe a instalação da TVI no Tagus Park. E sugere-lhe até conversas com investidores. E, entretanto, nós agora percebemos que, para além dessas conversas com investidores, que os senhores fizeram os dois, ou que o senhor fez sozinho, houve outras conversas com outros potenciais investidores a propósito deste negócio, houve outras conversas, inclusivamente com assessores jurídicos do Dr. Rui Pedro Soares, na PT, sobre esta matéria, e o senhor nunca teve conhecimento disto. E, portanto, a questão que eu estou aqui a tentar perceber é se foi dada autonomia ao Dr. Rui Pedro Soares para, de per si, ir tratando de alguns dos aspectos relacionados com esta questão, ou não. E o senhor já me disse que não. E, portanto, aquilo que eu tenho que depreender obrigatoriamente é que o Dr. Rui Pedro Soares procedeu a estas diligências, particularmente recorrendo ao Dr. Paulo Penedos e indagando junto do Dr. Armando Vara da possibilidade de financiamento da operação por parte do BCP, fez tudo isso de modo próprio, fora do quadro em que a questão estava a ser tratada no âmbito do Tagus Park. E esta questão é decisiva para a nossa comissão de inquérito, porque daqui se pode depreender ou não aquilo que é a ligação entre a perspectiva de negócio na Tagus Park e na PT. Mas este é o quadro que nós traçamos. E, portanto, a questão que eu lhe queria colocar era se, do ponto de vista do tratamento desta questão no âmbito da Tagus Park, se, apesar de todas as diligências que foram tomadas, incluindo as conversas com os investidores, incluindo os pedidos de pareceres que foram feitos ao Dr. Carlos Ferreira de Almeida, ao professor Carlos Ferreira de Almeida e ao escritório de advogados, apesar destas diligências todas, que parece terem sido do conhecimento de ambos os senhores, de ambos os envolvidos na preparação desse negócio, exatamente, alguns deles por sua própria iniciativa, ou seja, exatamente, se houve, portanto, aquilo que está a dizer, esses pedidos de parecer foram da sua iniciativa, portanto, o senhor, as diligências que tomou, deu conta delas ao Dr. Rui Pedro Soares. E nós ficamos agora a perceber que algumas diligências que o Dr. Rui Pedro Soares promoveu, não lhe deu conta delas ao Presidente da Comissão Executiva. E, portanto, a questão que eu lhe quero colocar é se, quando o senhor decide, em novembro de 2008, abandonar o negócio, se comunicou essa intenção de abandonar o negócio ao Dr. Rui Pedro Soares.